Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Sempre aí com um olhar para âmbito político, economia e também cenário corporativo. Nós diariamente estamos aqui para esse nosso bate-papo e você também consegue acessar esse conteúdo de forma gratuita em PDF para acompanhar a qualquer momento do dia lá no nosso grupo do WhatsApp, em um dos nossos grupos. Na descrição do link do vídeo aqui depois tem o link para você acessar e poder ter acesso também a qualquer momento do dia a esse conteúdo. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Hoje, dia 10 de janeiro de 2022, iniciamos aí a segunda semana útil do novo ano e vamos olhar um pouquinho para tudo aquilo que aconteceu. Antes disso, não esqueça aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Olhando um pouquinho aí para o fechamento da semana passada, sexta-feira, no dia 7, apesar de não ter recuperado aí o peso das perdas da semana, na sexta-feira o índice Ibovespa emplacou uma segunda alta consecutiva, inclusive se descolando novamente aí das bolsas internacionais. Olhando para o cenário macro aí, ainda tivemos peso, né, durante a semana toda e na sexta-feira também da ata do FOMC, que aconteceu aí a divulgação na quarta-feira e pesou aí sobre os principais mercados globais na quarta, quinta e também na sexta-feira, com essa expectativa de uma aceleração na retirada de estímulos e mais aumentos ou acelerar também o aumento da taxa de juros a partir já da próxima reunião do FOMC no mês de março. Então podemos aguardar mais informações nesse sentido e ainda um pouco mais dos investidores tentando digerir essas novas informações. Ainda na sexta-feira, olhando aí para ambiente exterior norte-americano, tivemos a divulgação do payroll, né, a geração oficial de empregos não agrícolas lá nos Estados Unidos, que decepcionou aí com uma geração vindo aí, uma geração de empregos aí ficando próximo da metade daquilo que era projetado aí para o período. O cenário só não foi pior porque o indicador de desemprego também recuou além das expectativas, ficando abaixo de 4% e também dando uma certa tranquilizada nesse sentido, não permitindo aí que o cenário fosse tão ruim na sexta-feira. Tudo isso, obviamente, aí pesou nas bolsas globais e também tivemos aí na Europa com a divulgação aí de inflação na zona do euro e essa aceleração da inflação chegando aí a 5% aí somente no mês de dezembro, também aí pesa no radar dos investidores, visto aí que podemos ter mudanças aí na postura do Banco Central Europeu, reforçando sempre que a presidente Christine Lagarde já deu algumas declarações de que não haveria aumento da taxa de juros no ano de 2022, mas alguns conselheiros trazendo aí a informação em outros momentos de que caso a inflação continue em alta, subindo além da expectativa, aí o Banco Central Europeu terá que tomar algumas medidas, então isso também pode, obviamente, aí reforçar a retirada de estímulos ou até mesmo o aumento de juros pelo Banco Central Europeu, o que preocupa também investidores nesse sentido. Por aqui ainda continuamos com incertezas aí no ambiente político e fiscal, principalmente aí no ambiente fiscal o receio aí por conta da pressão de servidores por reajuste de salários, servidores federais, diversos setores aí tendo pressão específica, inclusive a própria CVM, nós que falamos aí de mercado financeiro diariamente e ambiente aí de bolsa e de valores mobiliários, até mesmo na CVM alguns especialistas aí têm falado em entregar seus cargos caso não haja aí um reajuste, isso tudo aí por conta da aprovação no orçamento de 2022 que aconteceu lá em dezembro, de reajuste aí somente para as categorias de policiais. Isso também tem pesado por aqui juntamente com a preocupação de inflação e alta de juros, e a gente fala um pouquinho mais sobre tudo isso aí no dia de hoje.
Olhando especificamente para o fechamento do mercado na sexta-feira, em números, para ficar mais fácil esse nosso bate-papo, nós tivemos aí o índice Bovespa subindo 1,14%. Apesar de não ter conseguido recuperar todas as perdas da semana, ele chegou a 102.719 pontos. O dólar também voltou a cair, chegando aos R$ 5,63, uma queda aí de 0,84%. E olhando para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq aí continuou caindo próximo de 1%, 0,96% de queda a 14.935 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,41% a 4.677 pontos e Dow Jones caiu 0,01%, uma lateralização negativa, a 36.231 pontos, fechamento aí de sexta-feira nos pregões aí, dia 7. Olhando aí para o cenário na Europa, o euro aí também caiu, mas uma queda menos acentuada, 0,18% de queda, com a moeda chegando a R$ 6,40. Desculpa. E olhando para as bolsas, ainda vivemos aí nas principais bolsas europeias um sinal de queda na sexta-feira, onde o DAX na Alemanha caiu 0,65% a 15.947 pontos, o CAC na França caiu 0,42% a 7.219 pontos e a bolsa no Reino Unido teve um leve descolamento em relação às bolsas europeias e fechou em alta de 0,47% a 7.485 pontos. Olhando aí para a Ásia, na China nós tivemos também queda de 0,60%, a bolsa chinesa fechando na sexta-feira, dia 7, a 14.343 pontos, e o Japão aí, que agora entra num ciclo aí de feriado, fechou na sexta-feira também uma queda de 0,03%, uma lateralização negativa a 28.478 pontos, fechamento então no dia 7, sexta-feira. Olhando aí para o cenário de cripto, também aí oscilando bastante, caindo nas últimas semanas. O Bitcoin caiu aí fechamento de sexta-feira, dia 7, 3%, enquanto o Ethereum caía 6,34%. Petróleo futuro, continuamos tendo aí uma pressão em relação ao aumento da commodity, principalmente com uma maior expectativa em relação à retomada econômica, visto que a variante Omicron, apesar aí de ter um nível de contaminação altíssimo, ela apresenta aí cerca de 1/3 aí de poder de internação em relação à variante Delta que tivemos anteriormente. Isso aí também traz, obviamente, aí um pouco maior de peso nesse sentido de retomada econômica e manutenção aí das altas em relação ao petróleo futuro. Ainda assim, temos alguns países, principalmente aí no Cazaquistão, desde a semana passada, discutindo ali questões políticas, uma crise política que pode afetar a produção de petróleo, e tudo isso acabou mantendo aí em uma perspectiva de alta ainda o Brent e o WTI. Fechamento aí para janeiro, fim de janeiro de 2022, o Brent aí sendo cotado a $81,78 o barril e o WTI a $78,89 o barril. Continuando e olhando para o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, o índice aí fechou com uma queda, apesar da queda nas bolsas norte-americanas, mas os investidores digerindo um pouco mais aí as informações da ata do FOMC e dos próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, onde nós tivemos aí uma redução de 4,33% no índice VIX, que chegou a 18,76%. Importante aí que quanto maior o índice, maior também o risco, a volatilidade do mercado de renda variável. Metais futuro, tivemos o ouro fechando aí na cotação de $1.790,70 a onça, alumínio futuro a $2.927 e o ferro refinado continua subindo aí com a perspectiva de fechamento de janeiro de 2022 a $126,21 a tonelada, com uma maior retomada aí
das indústrias chinesas, mas óbvio vale a pena ficar de olho aí também nos desdobramentos e também nos casos de aumento de Covid ali na China que podem afetar novamente aí a produção na China, a produção industrial, juntamente aí com agora o início em fevereiro aí dos Jogos Olímpicos de Inverno, que também pode desacelerar esse momento aí do ciclo de commodities. Olhando para o fechamento das ações aí que compõem o índice Bovespa na sexta-feira, as principais altas ficaram aí por conta de BID11, Banco Inter, as ações Units subiram 15,46%, um movimento de correção após fortes quedas aí das ações de Banco Inter, que chegou a R$ 26,73. Nova aí também no índice, a RRP3, 3R Petroleum, também subiu 6,88% aí na sexta-feira, nesse movimento aí também de alta das commodities, fechando aí a R$ 34,00 as ações. Vale 3 também com altas aí, principalmente aí do minério de ferro, subiu 5,82% a R$ 84,00. Usiminas 5, Usiminas subindo 4,78% a R$ 14,68. E Prio 3, PetroRio, que subiu 4,53% a R$ 19,82. Já as principais quedas ficaram aí principalmente com empresas do setor de tecnologia e as varejistas. Lame 4 aí caiu 5,44% a R$ 5,21. Lame 4 aí são as ações aí de lojas americanas que compõem a holding da companhia. Amer 3, que compõe aí as ações com as lojas físicas e também com B2W, caiu 5,33%. Amer 3 aí fechando a R$ 27,70. Elet 3, Eletrobras, com a fala do Tribunal de Contas da União, que reforçou que a expectativa aí do BNDES de já no fim do primeiro trimestre, ali mês de março, termos aí a venda de ações da companhia para uma possível privatização era muito otimista, fez com que as ações também caíssem 4,37% a R$ 30,36. Via 3, a dona aí de Casas Bahia e Ponto Frio, também caindo 4,35% a R$ 4,17. E Pose 3, positivo, também nova aí no índice Bovespa, caindo 3,73% a R$ 8,24, após notícia também na redução aí da venda de computadores e essa expectativa aí de uma venda ainda menor no ano de 2022 acabam pesando aí também nas ações das companhias. Olhando aí para indicadores que vale a pena ficar de olho, hoje, como acontece todas as segundas-feiras, temos Boletim Focus, com a visão, a expectativa aí dos especialistas, dos economistas das instituições financeiras sobre o fechamento do ano, aí olhando para PIB, olhando aí para câmbio e também inflação e taxa de juros. Então vale a pena ficar de olho nessa divulgação a partir das 8h30, 8h40 da manhã. E olhando um pouquinho para o exterior, hoje ainda é um dia de pouco movimento, mas semana bem importante aí para alguns indicadores. Ali no Japão nós iniciamos aí o feriado no Japão no dia de hoje, então sem pregão lá no Japão, olhando aí para bolsas asiáticas. Hoje nós temos a divulgação de desemprego aí na zona do euro, também importante aí, principalmente com esse olhar aí de retomada econômica. E nos Estados Unidos a tendência de empregos, após sexta-feira aí termos a divulgação aí pífia do payroll e também do índice de desemprego, agora o indicador aí que mede a tendência de empregos aí para os próximos meses nos Estados Unidos, lembrando aí que o Federal Reserve aí deve pesar muito aí a geração de empregos e o desemprego de forma geral aí para esse movimento de retomada da taxa de juros. Inclusive aí na semana passada, no final de semana, o presidente Joe Biden lá nos Estados Unidos reforçou aí a confiança que ele tem aí no Jerome Powell e também na sua equipe para vencer mais esse desafio lá nos Estados Unidos. Essa semana também é importante ficar de olho, e já vale ressaltar que tem a sabatina de Jerome Powell no Senado para reconduzir ele aí à presidência do Fed por mais 4 anos. Então continuamos aí
olhando para isso e falamos sobre isso durante o restante da semana. Outros pontos que podem mexer com o mercado no dia de hoje, olhando aí para o ambiente político, ministro do STF, Alexandre de Moraes, prorroga aí o inquérito sobre a possível interferência aí do atual presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Lembrando, essa é uma acusação lá da época ainda que o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro ainda fazia parte da equipe econômica. Houve algumas críticas dizendo que para que fosse feita a vontade do presidente, ele fez algumas interferências, mudou algumas pessoas no comando da Polícia Federal. E com isso aí, essa investigação aí, essa discussão continua no STF por pelo menos mais 90 dias. Foi o pedido aí do ministro Alexandre de Moraes, além de trazer aí mais dificuldades para o atual presidente, aumenta aquele atrito entre judiciário e executivo que já vem aí desde o ano passado e culminou lá próximo do dia 7 de setembro com protestos de ambos os lados, inclusive aí, e falas lá em 2021. O Partido dos Trabalhadores, o PT, também busca aí que seja iniciada uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar o apagão de dados que ocorreu aí no Ministério da Saúde, né? Inicialmente foi tido aí como um ataque hacker, mas o Partido dos Trabalhadores pede que seja investigado e podemos ter desdobramentos nesse sentido. Vale a pena então continuar de olho nessas informações e no que acontece. Semana passada falamos aqui da ação da polícia na casa do ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, e principalmente por conta desse fato, a negociação entre PT e PSB, onde o Partido dos Trabalhadores planeja aí uma coligação com o PSB, inclusive com Geraldo Alckmin, que se filiou recente aí ao PSB depois de ter deixado o PSDB, vindo aí como candidato a vice-presidente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Existe aí um atrito já há diversas semanas aí, principalmente por definição aí das coligações e de quem vai disputar as eleições em outros estados, e agora fica um pouco mais atrapalhado e um pouco mais difícil essa negociação entre os dois partidos, principalmente aí porque o PT aí planeja lançar aí o ex-candidato à presidência Fernando Haddad para o governo de São Paulo, e agora Márcio França do PSB também, por uma questão de honra, não deve abrir mão aí da sua candidatura ao governo do estado, então vale a pena ficar de olho nos desdobramentos e nos próximos passos que podem mexer com a eleição, e mexendo com a eleição mexe, obviamente, aí com o mercado financeiro e com a economia brasileira. Continuando nesse clima de eleições 2022, o presidente aí do PSD, o Kassab, que inclusive foi ex-prefeito de São Paulo, voltou aí a defender a candidatura aí à presidência do Rodrigo Pacheco, que é atual presidente aí da Câmara. Então ele já vem aí discutindo isso desde o ano passado. Ele volta a frisar essa importância. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, que podemos ter mais candidatos aí à presidência nas próximas semanas. Vale a pena então ficar de olho aí, principalmente em um momento em que o mercado ainda busca uma terceira via aí, que ganhe espaço aí, ganhe pontos na corrida eleitoral nas pesquisas, para fugir um pouco da polarização Lula-Bolsonaro. Então acompanhamos ainda nas próximas semanas essas movimentações. Na semana passada falávamos aqui na sexta-feira do pedido aí do Ministério da Economia para que o presidente Jair Bolsonaro vetasse o refis que havia sido aprovado. Inicialmente aí o presidente Jair Bolsonaro disse que não iria vetar e acabou aí surpreendendo e vetando aí o refis, como havia sido aprovado aí no início da manhã, no final da manhã, início da tarde de sexta. E agora, após esse veto aí, o presidente e a equipe econômica afirmam aí que deve haver uma solução aí para o refis, principalmente de empresas aí que tem o meio microempreendedor individual e aquelas aderentes ao Simples. Deve acontecer aí até terça-feira, até amanhã, mais tardar essa definição, é o que a equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro tem previsto aí para essa semana, então vale a pena ficar de olho. E o presidente da Anvisa, Barra Torres,
também aí cobra aí uma retratação do presidente Jair Bolsonaro, aonde aí o presidente Jair Bolsonaro, durante algumas entrevistas e falas no final de semana, disse que o presidente da Anvisa poderia ter segundas intenções em relação à aprovação de vacina para as crianças, e o presidente da Anvisa aí retrucou o atual presidente Jair Bolsonaro, inclusive pedindo para que ele abra uma investigação caso haja algum tipo de suspeita e pedindo retratação. Então isso também pode gerar um atrito e mexer com o mercado e com a política durante essa semana. Olhando um pouquinho para ambiente de economia e o que nós podemos esperar nesses próximos passos, as ações aí de estatais brasileiras no judiciário, somente aquelas que já estão em análise de órgãos superiores, ultrapassam os 73 bilhões de reais. Mais de 60% aí das discussões das estatais em todas as instâncias são casos de litígio em relação a impostos. Olhando todas as instâncias, hoje são mais de 350 bilhões que estão aí sob análise aí de todos os tribunais, em todas as instâncias, que envolvem aí somente as estatais brasileiras, e 60% desses casos aí se refere aí à questão de impostos. Esse ponto, obviamente, ele acaba mexendo com dois aspectos, né? O primeiro deles, as próprias estatais, que podem aí, caso venham a perder essas ações, também terem problemas aí de saúde financeira, tendo que pagar esses impostos que elas têm questionado. E também existe aí a questão de gerar uma jurisprudência para outras empresas, principalmente agora num processo aí de privatização. Essa jurisprudência também poderia afetar outras empresas e também gerar aí uma perda maior de arrecadação por parte da federação. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Então, reforçando aí que essas ações, aí, mais de 60% das ações aí que hoje nós temos no judiciário de estatais brasileiras tem a ver aí com discussão em relação a pagamento de impostos. Vale a pena então acompanhar esse movimento aí que pode afetar a economia e o sistema financeiro. A expectativa de juros mais altos lá nos Estados Unidos amplia aí a necessidade de prêmio por risco em outros ativos, né? Já falamos disso há diversas semanas, mas especialistas continuam reforçando com essa maior expectativa de alta de juros. Existe uma valorização maior aí, uma tendência de valorização maior das treasuries, os títulos públicos norte-americanos. Esses aí são os títulos chamados de livre de risco, né? Os títulos mais seguros do mundo, e obviamente muitos investidores acabam aí pensando em longo prazo, mesmo tendo uma remuneração maior, garantindo essa segurança aí no pagamento aí dos juros e do valor do capital investido aí lá no futuro. E obviamente os países aí com um risco maior, como acontece com o Brasil, com risco fiscal elevado e por conta de diversos aspectos que falamos aqui diariamente, exige também aí que seja pago um prêmio de risco maior para que os investidores venham aportar seus recursos aqui no país. Vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos, principalmente aí para que haja maior saúde financeira e investimento do exterior aqui no país, tanto aí em títulos públicos quanto aí a compra de ações na Bolsa Brasileira. Olhando aí para esse pico de inflação lá na zona do euro, né? Falávamos aí desse aumento de 5% aí na inflação somente no mês de dezembro. Isso obviamente aí preocupa a economia a nível global, principalmente aí falávamos que existe a possibilidade do Banco Central Europeu mudar a sua perspectiva. Já tivemos essa fala de alguns dos conselheiros do Banco Central Europeu. Caso a inflação continue aí subindo acima do que é o esperado, o Banco Central Europeu pode mudar sua definição, acelerar a retirada de estímulos e também partir para um aumento de juros, como já acontece aí com o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Inicialmente, os bancos, né, o próprio Banco Central Europeu e alguns bancos europeus aí acreditam que o pico de inflação acabou aí no mês de dezembro, com essa grande alta que nós tivemos, e agora, a partir de janeiro, já deve começar uma queda aí na inflação da zona do euro. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos, e óbvio, esses indicadores vão ser importantíssimos aí para olharmos no início do próximo mês e vermos os próximos passos também do Banco Central Europeu em relação aos estímulos e também ao aumento de taxa de juros.
próximo ao início aí dos jogos de inverno, né? Falávamos já sobre isso lá quando falávamos de fechamento aí de commodities, principalmente na China. Os jogos de inverno acontecem lá na capital, começam aí a partir do dia 4 de fevereiro inicialmente, e existe agora uma grande preocupação que pode afetar aí também a economia a nível global, visto que a China aí se preparou para esse grande evento, e a variante Omicron aí tem aumentado o número de casos na China, inclusive agora com alguns casos aí próximo da capital Beijing, e isso pode afetar obviamente aí a realização dos jogos. Inicialmente nenhum problema, mas podemos ter desdobramentos nesse sentido, então vale a pena continuar de olho aí nesses desdobramentos e óbvio no avanço da variante Omicron que tem afetado aí, continuado afetando aí a população a nível global. E agora, a partir de quinta-feira, nós iniciamos aí a temporada de balanços do quarto trimestre de 2021 das empresas listadas lá nos Estados Unidos, e certamente isso mexe aí com a economia e com os mercados aí a nível global, então vale a pena também continuar com esse olhar aí para a divulgação de balanços das empresas listadas nas bolsas norte-americanas, que começa aí a partir de quinta-feira. Olhando agora um pouquinho aí para cenário corporativo, o que pode mexer, impactar aí com o mercado e com alguns setores durante o dia de hoje e durante essa semana. Na sexta-feira aí tivemos o anúncio de que a XP fez um acordo aí para a compra uma fusão com a Modal, com o Banco Modal. O acordo aí foi de cerca de 3 bilhões, inclusive aí houve forte alta das ações aí de Modal e XP na sexta-feira, principalmente após a divulgação aí dessa possível fusão. E inicialmente aí não existe nenhum problema, mas o CAD pode querer analisar esse tipo de fusão, assim como tivemos aí em outros tipos de fusões entre instituições financeiras, compra e também entre fusões de outros setores, né? Falávamos na semana passada da aprovação do CAD em relação à fusão de Hapvida e Notre Dame Intermédica, que demorou aí praticamente um ano para sair toda a documentação e a aprovação do CAD. Também pode haver uma análise em relação a essa negociação e, óbvio, caso isso aconteça, isso também pode mexer com o mercado financeiro como um todo, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Em meio aí à crise de chips e semicondutores, né, onde nós vimos aí as montadoras a nível global tendo dificuldade em continuar aí a produção de veículos. Aqui no Brasil, alguns momentos em 2021 com layoff, né, a suspensão temporária aí dos contratos de trabalho e férias dadas em alguns momentos aí, além de demissões, acabaram aí impactando bastante o setor automotivo brasileiro. E em meio a toda essa mudança, a Stellantis, né, que foi a fusão da Fiat Chrysler com a Peugeot, que aconteceu também aí no final de 2020, início de 2021, a Stellantis aí se tornou aí nesse momento, continuou como a maior montadora da América Latina, e no Brasil ela detém 1/3 das vendas em 2021, 60% dessas vendas no Brasil da Stellantis correspondem aí à Fiat, né, Fiat Chrysler, então também um grande movimento nesse sentido, e falávamos muito aí sobre a nova companhia, a maior montadora aí da América Latina e ficando entre as maiores do mundo agora, a Stellantis. Falávamos muito aí no momento da fusão e agora volta à tona, principalmente pelo bom resultado aí da companhia na América Latina e principalmente aqui no Brasil. Outro setor aí que promete ter um impacto aí durante o ano de 2022 e agora uma preocupação, a indústria farmacêutica aí tenta reestruturar a questão de logística e a própria programação aí de entrega de medicamentos devido à falta de alguns medicamentos já em algumas farmácias, né, principalmente os antigripais. Obviamente, em um momento aí de pandemia, alguns remédios são utilizados em maior quantidade. E agora a preocupação vem aqui no Brasil para o período de inverno, onde é mais utilizado a questão dos antigripais, e aí sim poderíamos ter uma falta
por alguns dias desse medicamento em algumas farmácias e por isso aí a indústria farmacêutica já tentando reestruturar aí a produção e principalmente a logística para que isso não aconteça, mas óbvio esse é um fator que vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que pode afetar aí tanto no preço e também a inflação aqui no Brasil, além do próprio setor aí de saúde que é tão forte aí na indústria brasileira. As concessionárias aí, né, que administram portos, ferrovias e rodovias no Brasil podem aí pedir aí para um aumento nos valores aí repassados pelo governo ou um aumento nas tarifas, que é o que é mais provável e acaba caindo principalmente para a população, para o consumidor final pagar esse aumento, né? Justamente aí para reequilibrar os custos aí que aumentaram com a pandemia. Falamos um pouquinho sobre algumas ações que empresas aí que tinham contrato de fornecimento com a Petrobras entraram até mesmo com algumas ações, né, contra a estatal para aumentar isso, e as concessionárias também podem agora fazer isso, né, ou até mesmo simplesmente aumentar, depende aí de cada contrato e como é que isso foi negociado, como é que foi feito cada uma das licitações, justamente aí para ter esse aumento, óbvio um aumento aí nos pedágios em rodovias, um aumento aí também nos custos de transporte de ferrovias, nos portos aí um aumento também de toda a logística portuária para quem importa ou exporta, automaticamente vai mexer com a inflação, visto que os preços desses aumentos são repassados posteriormente aí ao consumidor final, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que afetam a economia também e o mercado financeiro. E após aí mais um período de crise hídrica, né, que nós ainda estamos vivendo, mesmo que agora no período de chuvas aí não se fale tanto, ainda tem que recompor boa parte dos reservatórios para evitar aí novos problemas e novos riscos aí de apagão durante esse ano e durante o ciclo aí de seca, né, de maior estiagem aqui no país. Após mais esse período aí que vivemos forte no ano passado, com o aumento aí da conta de luz, que ficou em bandeira vermelha 1, bandeira vermelha 2, e depois foi criada aí a bandeira de escassez, inclusive aí para que fosse comportado aí boa parte das despesas com o aumento aí do uso das usinas térmicas. Agora aí a possibilidade de privatização da Eletrobras também, e a Eletrobras investindo muito aí em novas fontes de energia, além de outras empresas buscando novas fontes de energia alternativas. Então o setor elétrico como um todo atraindo aí bilhões de recursos durante o ano de 2021 e com uma boa expectativa de continuar atraindo investimentos aí durante o ano de 2022 e os próximos anos para que evite-se então uma nova crise hídrica e novos problemas nesse sentido. Já são 6h24 da manhã, olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Nós hoje temos na Ásia a bolsa no Japão fechada, mas temos a bolsa chinesa aí que fechou às 5h30 da manhã com alta, né? Uma expectativa aí, principalmente os investidores digerindo um pouco melhor aí todo o cenário de expectativa de retirada de estímulos e também de possível aumento de juros pelo Federal Reserve, os mercados começam a olhar e a digerir esse cenário e voltam a crescer, alta então de 0,44 na China, que fechou a 14.406 pontos. Inicialmente, então, temos aí a bolsa no Japão fechada e olhando para os demais mercados, ainda as bolsas operam entre perdas e ganhos nessas primeiras horas aí do início dessa semana. Na Europa, aí, alguns momentos de leve alta nós tivemos e agora as bolsas operam aí em leve queda. Nesse momento o DAX na Alemanha cai 0,15, o CAC na França cai 0,10 e no Reino Unido aí temos uma queda de 0,05%, mas alguns indicadores aí podem mudar esse cenário no dia de hoje. Os investidores ainda tentam digerir as informações aí e os próximos passos do Federal Reserve lá nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, o pré-market aí apresenta também uma oscilação entre perdas e ganhos desde as primeiras horas do dia. Nesse momento, o pré-market norte-americano traz aí o índice Dow Jones subindo 0,10, S&P 500 também sobe 0,10 e Nasdaq sobe 0,05. Óbvio, o mercado é soberano, mas a tendência aí
é de as bolsas oscilarem um pouco menos no dia de hoje, com possibilidade aí de retomada das altas após dias consecutivos de queda e quando tivemos aí na quarta-feira da semana passada a divulgação da ata do FOMC. Óbvio, na Europa ainda pesam aí o impacto aí dos indicadores de inflação na semana passada, mas podemos ter uma reversão durante o dia, inclusive o índice Bovespa pode novamente descolar ou o cenário interno potencializar alguns resultados, mas inicialmente aí deve seguir também as bolsas norte-americanas. Amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falarmos sobre esse fechamento de mercado, o que aconteceu no dia de hoje e o que podemos esperar para o restante dessa semana aí com indicadores importantes também de inflação aqui no Brasil, e isso tudo pode mexer bastante com o mercado. Te aguardo, uma boa semana de trabalho, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.